Olá, seja muito bem-vindo ao canal Os Federais do Ensino Papo Concurso. E olha, o papo de hoje é sobre um período assim super agitado da nossa história, a turbulenta criação do Brasil Império. A gente vai pegar desde a independência, lá em 1822, até a coroação do Dom Pedro II. Então, vamos começar pelo começo, né? O primeiro reinado. Esse período aí, de 1822 a 1831, foi a hora de botar a casa em ordem, de organizar o Brasil que tinha acabado de nascer. Mas assim, quem pensa que foi tudo calmo, se engana, viu? Foi um período de muita briga, de muita treta, com o poder todo concentrado na mão de um só e crises gigantescas que, no fim das contas, moldaram o que o Brasil viria a ser. Para começar, vamos quebrar um mito: a nossa independência não foi nem um pouco pacífica. Para manter esse Brasil gigante unido, teve que rolar muita guerra, viu? Bahia, Pará, Maranhão, várias províncias ainda eram leais a Portugal. E não para por aí. O Brasil mal nasceu e já entrou numa guerra caríssima, a Guerra da Cisplatina, que a gente ainda por cima perdeu e que resultou na independência do Uruguai. E para fechar com chave de ouro, sabe? Portugal só reconheceu nossa independência depois que a gente pagou uma indenização de 2 milhões de libras. Dinheiro que a gente pegou emprestado da onde? Da Inglaterra. Resumindo, o Brasil já nasceu devendo, já nasceu dependente. E aí a gente chega no primeiro grande racha político do Brasil. Pensa só, de um lado você tinha a elite brasileira, lá na Assembleia Constituinte, querendo criar uma constituição para limitar os poderes do imperador. Era a tal Constituição da Mandioca. Do outro lado você tinha o Dom Pedro I, que não queria abrir mão do poder de jeito nenhum. E aí, como resolve esse impasse? Na base da força. O imperador simplesmente fechou a Assembleia num episódio que ficou para a história como a Noite da Agonia e falou: quer saber? A Constituição vai ser a minha. E como ele fez para garantir esse poder todo para ele? Ah, ele teve uma ideia: a criação do poder moderador. Essa foi a grande sacada, a cereja do bolo da Constituição de 1824. Gente, não era só um quarto poder, não. Era tipo um superpoder que deixava o imperador acima de todo mundo, do executivo, do legislativo, do judiciário. Com esse poder na mão, Dom Pedro podia fazer o que quisesse, fechar o Congresso, nomear senador para a vida toda, enfim, controlar tudo. Na prática, era o autoritarismo com carimbo de lei. E isso, olha, marcou a nossa política por muito, muito tempo. O resultado de tudo isso foi essa Constituição de 1824, que foi outorgada, ou seja, foi imposta, não foi votada. E ela criou um Brasil super centralizado, onde o imperador mandava em tudo, até nos governadores das províncias. E era também mega elitista. Para votar, a pessoa tinha que comprovar uma certa renda, ou seja, a grande maioria do povo ficava de fora da política. E toda essa concentração de poder, toda essa exclusão, bem, isso foi a sementinha do caos que estava por vir. Claro que tanto autoritarismo não ia ficar barato, né? Esse poder todo concentrado na mão do imperador acabou gerando uma crise gigantesca, uma crise que ia derrubar ele. Foi literalmente a tempestade perfeita. Vamos juntar as peças. O autoritarismo dele já gerava muita crítica na imprensa. A economia estava péssima, com a inflação lá em cima. A Guerra da Cisplatina foi um fiasco total, tanto militar quanto financeiro. E para piorar tudo, Dom Pedro estava mais preocupado com a briga pelo trono de Portugal do que com o Brasil. O pessoal olhava e pensava: esse cara é mais português que brasileiro. O que faltava para tudo explodir? A Noite das Garrafadas, uma briga generalizada no Rio de Janeiro que deixou claro: o imperador não tinha mais apoio de ninguém. Pressionado por todo lado, sem saída, o que Dom Pedro I faz? Ele abdica, pede para sair. Isso no dia 7 de abril de 1831. E tem uma frase do historiador Caio Prado Júnior que é simplesmente perfeita para resumir o que isso significou. Ele disse que o 7 de abril completou o 7 de setembro. O que ele quis dizer com isso? Simples. Se a gente ficou independente de Portugal lá em 1822, foi só em 1831, com a saída de um imperador português, que a gente realmente consolidou essa independência e afastou de vez o fantasma da recolonização. Ok, Dom Pedro foi embora. E agora? O herdeiro do trono, o futuro Dom Pedro II, era só uma criança de 5 anos. Não dava para ele governar. E aí que o Brasil entra numa fase completamente nova: o período regencial. O país passou a ser governado por políticos, por regentes. E esses anos, de 1831 a 1840, foram uma loucura. Talvez o período mais caótico da nossa história, mas também fascinante. Foi um verdadeiro laboratório de ideias e de política. Sem um imperador para dar a palavra final, o poder ficou vago. E aí começou a briga. Basicamente, 3 times entraram em campo.
Tinha os moderados, a galera da elite rural que só queria manter a ordem e o status quo. Tinha os restauradores, que, como o nome diz, queriam a volta do Dom Pedro I. E tinha os exaltados, um grupo mais radical que queria mais poder para as províncias e alguns até já falavam em república. Dá para imaginar o cenário, né? O conflito era inevitável. No meio dessa briga toda, os liberais, que eram mais ligados aos exaltados, conseguiram uma vitória gigante em 1834. O Ato Adicional. Isso foi quase uma nova Constituição. Ele deu muito mais autonomia para as províncias, que agora podiam ter suas próprias assembleias legislativas. E também mudou a regência, que passou a ser de um cara só, eleito. Foi um respiro de descentralização, uma espécie de experiência republicana em pleno império. Só que essa história de mais poder para as províncias não trouxe a paz que se esperava. Muito pelo contrário. A bagunça política lá no Rio de Janeiro, somada com a pobreza absurda no resto do país, foi o estopim. O Brasil simplesmente explodiu. E não foi uma revolta, foram várias, gigantescas, que quase rasgaram o país no meio. E a cabanagem lá no Pará talvez seja o caso mais extremo. Foi uma revolta do povo mais pobre, da galera que morava em cabanas nos rios, os cabanos. E o mais impressionante, eles conseguiram tomar o poder e governaram a província. Pela primeira vez na história do Brasil, os mais pobres estavam no comando. E a resposta do governo regencial foi de uma violência brutal, assustadora. Para a gente ter uma noção do tamanho da tragédia, olha esse número. Estima-se mais de 40 mil mortos. Na época, a população do Pará era de uns 100 mil habitantes. Façam as contas. É quase metade da população. Foi um verdadeiro massacre, uma carnificina para colocar a província de volta nos eixos. Enquanto isso, lá no sul estourava outra guerra, a dos farrapos. Mas essa era diferente. Quem liderava era a elite, os grandes fazendeiros, os estancieiros. O motivo era grana. Eles reclamavam dos impostos altos sobre o charque. E essa briga foi longe, viu? Durou 10 anos. É a guerra civil mais longa da nossa história. Eles chegaram a proclamar uma república independente, a República de Piratini. Isso mostra que o perigo de o Brasil se dividir não vinha só do povo pobre, mas das elites também. E o fogo se espalhava, a crise era geral. Na Bahia teve a Sabinada, liderada pela classe média de Salvador. No Maranhão, a Balaiada, que foi uma mistura de sertanejos, artesãos, até escravos fugidos, todo mundo lutando contra a miséria. Cada revolta tinha sua cara, seu motivo, mas todas mostravam a mesma coisa. O Brasil estava em frangalhos, à beira do colapso. Diante desse cenário, com o país pegando fogo de ponta a ponta, a elite política lá do Rio, tanto os liberais quanto os conservadores, chegaram a uma conclusão. Eles olharam um para o outro e pensaram, a gente precisa fazer alguma coisa drástica, senão o país acaba. A grande questão era, o que fazer? Como é que se acalma um país que está em guerra contra si mesmo? Como restaurar a ordem sem ter um imperador para ser o símbolo dessa unidade? E a solução que eles encontraram foi... Bem, foi uma jogada de mestre da política, o chamado golpe da maioridade. E olha que interessante, nessa hora, liberais e conservadores que viviam brigando se uniram. Não foi um golpe com um tanque na rua, foi uma manobra no Congresso. A ideia era genial e desesperada. Vamos mudar a lei, dizer que o príncipe já é maior de idade e botar ele no trono. A esperança era que a figura de um imperador, mesmo sendo um menino, pudesse trazer a paz de volta. E só para a gente entender o nível do desespero, o novo imperador do Brasil tinha 15 anos de idade. 15! Imagina só. A elite política do país entregou o destino de uma nação inteira que estava em chamas nas mãos de um adolescente. Tudo na esperança de que só a imagem dele no trono já fosse o bastante para apagar o fogo. E aí fica a pergunta para a gente pensar, né? Essa jogada de mestre, a coroação de um menino, resolveu os problemas do Brasil? Foi a solução definitiva ou só um jeito de varrer a poeira para debaixo do tapete, começando um capítulo totalmente novo de disputas? Bem, isso já é papo para o segundo reinado. É isso aí, Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Este material foi produzido pelo J. Nascimento. E se você curtiu essa nossa conversa, não esquece, hein? Deixa aquele like, segue a gente nas redes sociais, que ajuda demais. E qualquer coisa, o nosso e-mail de contato é federaisdoensino@gmail.com. Um abraço e até a próxima!